o povo de Deus com a paz do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Amém. Eu convido os irmãos a se colocarem de pé neste momento. E abram comigo as suas Bíblias em Atos, capítulo de número 9. Atos, capítulo de número 9. Vamos ler a partir do versículo de número 2. Todos os irmãos encontraram? Diz assim a palavra do Senhor: E pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que faça? E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. E nós vamos para o versículo de número 10. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias. E disse-lhe o Senhor em visão: Ananias? E ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e vai à rua chamada Direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. E respondeu Ananias: Senhor, de muitos ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui tem poder dos principais dos sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Disse-lhe, porém, o Senhor: Vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. E Ananias foi e encontrou na casa, e impondo-lhe as mãos, disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e seja cheio do Espírito Santo. E logo lhe caíram nos olhos como que umas escamas, e recuperou a vista, e levantando-se foi batizado. Amém? Olha para o teu irmão que está do teu lado e fala com ele assim: hoje, o Senhor vai fazer cair as escamas dos teus olhos. Quem crê nisso pode aplaudir ao Senhor nesta noite. Aleluia. Senhor meu Deus, eu apresento diante do Senhor o teu povo, apresento diante do Senhor esta palavra. Ó Deus, que o Senhor venha falar aos nossos corações nesta noite. Fala, Senhor, aos corações dos teus filhos. Faz a tua obra e o teu querer nesta noite, em nome do Senhor Jesus. Amém? Amém. Pode se assentar em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Nós temos a palavra do Senhor nesta noite, que vem nos falando a respeito de Saulo, que depois ele foi chamado de Paulo, uma das pessoas que teve um encontro muito profundo com o Senhor Jesus. Quando nós lemos a palavra do Senhor, nós vemos que
uma pessoa que foi criada ali, aprendendo a palavra do Senhor. Ele aprendeu tudo aquilo que o judaísmo lhe ensinou acerca de Deus. E ele então era uma pessoa que, para ele, era só a sua religião que era a certa. Para Saulo, era só a sua religião que poderia salvar. E tudo mais que fosse pregado e fosse falado, eles não levavam em consideração. Para eles, qualquer outra coisa que acontecesse era uma seita. Mas quando nós vemos que o Senhor Jesus, ele foi crucificado e ele ressuscitou ao terceiro dia, o Senhor Jesus, ele chamou seus discípulos, lhes deu poder para operar milagres, para fazer maravilhas. E então esses discípulos começaram a fazer a obra de Deus. E então eles saíam com ousadia e pregavam a palavra. Não importa onde Deus mandava, eles iam e pregavam a palavra do Senhor. E a palavra do Senhor nos diz que Deus era com eles e Deus operava grandes milagres. Só que isso incomodou a Saulo. Isso lhe incomodou. E não somente a ele, mas todos aqueles que acreditavam que Jesus não era o Filho de Deus. Aqueles que acreditavam que Jesus era só mais um. E então, Saulo, aonde ele via que essas pessoas estavam pregando a palavra, ele ia ao seu sumo sacerdote e pedia autorização para pegar essas pessoas e prender. E essa não era a primeira vez que isso acontecia. Saulo já tinha feito isso outras vezes. Ele já tinha pegado pessoas, humilhado essas pessoas por causa que ele não acreditava que aquilo era do Senhor. Eles acreditavam que somente eles estavam com a verdade. E mesmo assim, muitas pessoas no dia de hoje, quantas acham que é só a sua igreja que pode salvar? Muitos acham que a sua religião é que pode salvar. Mas Saulo estava totalmente enganado. Ele só não sabia que ele estava enganado, porque ele estava preso na religião. Ele estava preso nos costumes dos homens. Ele estava preso nas leis de Moisés. Mas o Senhor Jesus, ele veio trazendo uma nova coisa para as nossas vidas. Uma coisa chamada graça, que quer dizer favor imerecido. Para os judeus, tinham que cumprir a lei para ser salvos. Mas Jesus agora vem dizendo que agora a salvação é pela graça. Você tem que crer e ser salvo. Porque pelas nossas obras nenhum homem será salvo. Porque ninguém pode cumprir os 10 mandamentos. Então Saulo, com a sua cegueira, ele começou a perseguir. E então tinha uns cristãos pregando em Damasco. E Deus estava operando milagres. Então Saulo chegou no sumo sacerdote e falou: me dá aí uma carta, me dá aí um aval, me dá aí a liberação para eu ir em Damasco e prender todos dessa seita. Saulo estava chamando a obra de Deus, que Deus estava fazendo por meio do Espírito Santo. Saulo estava chamando de seita. E ele então pediu a carta, reuniu alguns homens com ele e foram para Damasco. A sua intenção era prender aquelas pessoas que estavam pregando e trazê-las presas para Jerusalém. E Saulo foi com seus homens. Mas a palavra do Senhor diz que quando ele estava perto de Damasco,
apareceu-lhe um resplendor. Brilhou uma luz tão forte que ele não conseguiu enxergar o que era aquilo. Certo é que Saulo, ele enxerga esse resplendor, e a palavra diz que ele cai com a cara em terra, porque ele não conseguiu ficar de pé. Um homem que estava com tanta força para destruir aquilo que ele chamava de seita, quando aquela luz brilhou, ele caiu, porque não havia nele força para ficar de pé. Saulo então cai, e quando ele cai de olhos fechados, e ele escuta uma voz e diz: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? E Saulo, ali prostrado, de olhos fechados, ele pergunta: quem és tu, Senhor? E a voz responde: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Imagina para Saulo nesta hora. Ele sente no seu corpo que as suas forças esvaiam, ele cai, e ele então vê, ele ouve aquela voz falando com ele, ele consegue compreender que aquele que ele estava perseguindo é o Deus de toda a terra. Que aquele que ele estava perseguindo, que ele pegou tanta gente e prenderam, que ele estava lutando contra o próprio Deus. E o Senhor Jesus diz para ele: eu sou Jesus a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Saulo era um homem muito entendido, era um homem estudado, não era qualquer pessoa, não era um homem letrado, era uma pessoa que conhecia, era uma pessoa estudada. Por isso você vê o nível que Jesus está falando com ele, o tipo de vocabulário que Deus está falando com Saulo. Deus fala com ele: duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Deus não vai virar e falar isso para uma pessoa que nunca leu, que não conhece nada de nada. Jesus vai usar a simplicidade, vai falar da maneira que a pessoa vai entender. Mas com Saulo, ele está falando esta palavra, ele está dizendo recalcitrar e aguilhões, porque Saulo entendia o que queria dizer estas palavras. E Deus estava dizendo para ele: duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E aí, a palavra recalcitrar quer dizer opor-se, resistir obstinamente ao controle de alguma autoridade. Então Paulo, ele estava se opondo a Deus e ele estava resistindo a Deus. Então Deus está falando, Jesus está falando com ele: duro é para você resistir a mim. Por quê? Duro é para te recalcitrar contra o aguilhão. O que é o aguilhão? Só quem já morou na roça, que mexeu com boiada, né, irmão, igual eu, sabe o que é isso? Quando se vai arar a terra, ou quando se vai conduzir uma junta de boi, lhe é feito um pedaço, uma vara desse tamanho, na sua ponta tem um ferro com ponta fina, encaixa bem encaixado. Isso é para furar o boi quando ele sair do caminho. Então o que é que Deus está dizendo? O que é que Jesus está falando para Saulo? Duro é para você vir contra mim, porque toda vez que você vir contra mim, eu te coloco no caminho. Toda vez que você se opor contra mim, eu vou te moldar, eu vou te ensinar a andar nos meus caminhos, porque ninguém pode se opor a Deus.
E ele estava se opondo. E por isso Jesus disse: duro é para ti, você vai sofrer se você continuar se opondo a mim. É como se você continua dando murro em pontas de faca. Quem resiste a Deus continua dando murro em pontas de faca. Você vai se ferir. Porque eu nunca vi você dar murro em ponta de faca e ela quebrar. Eu sei que quem sai ferido é aquele que dá o murro. Então toda vez que nós rebelamos contra Deus, que nós nos opomos contra a obra de Deus nas nossas vidas, nós vamos ficar feridos. E quando Saulo, ele vê isso, a palavra do Senhor diz, e ele tremendo e atônito, ou seja, ele estava tremendo e estava espantado, disse: Senhor, que queres que faça? Irmão, o negócio é forte. Porque no mesmo momento que ele estava perseguindo os cristãos para pegar, para levar para Jerusalém, para prender e matar, na hora que ele reconhece que ele estava lutando contra o próprio Deus, imediatamente quando Deus fala com ele: duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões, ele já diz: Senhor, que queres que faça? Ele já se põe à disposição. Ele já te diz o que é que o Senhor quer que eu faça, porque ele entendeu que Deus é que tem o poder. Jesus, ele tem toda a autoridade nos céus, na terra e debaixo da terra. Então ele entendeu que a autoridade ali era o Senhor Jesus. Aleluia. Que a sua vontade tinha que ficar de lado, a sua religião tinha que ficar de lado, porque realmente é o Senhor Jesus que faz a obra. Glória a Deus. E o Senhor Jesus disse: levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. Então, na hora que ele pergunta: o que queres que eu faça? Ele já começa a pedir a Deus direção. E ele está conversando com Jesus, e Jesus diz: levanta e entra na cidade, que você vem matar os cristãos, então você entra lá agora. Você imagina, você está cheio de homem para fazer um estrago, para prender, você está armado e vai prender alguém numa cidade. Aí você tem um encontro com Jesus, cai lá, e Jesus fala: agora você continua seu caminho e entra na cidade. Só que a fama de Saulo era boa. Qualquer um que tivesse a oportunidade de matar, ele ia matar, porque Saulo perseguia e matava os cristãos. Quando aquele diabo Estevão, ele foi apedrejado, lá estava Saulo. Porque ele se julgava que estava fazendo uma coisa em nome do Senhor. E quantas vezes somos assim, né? Às vezes estamos fazendo uma coisa, achamos que estamos fazendo em nome do Senhor, estamos fazendo contra o Senhor. Porque não pedimos a direção. E Jesus disse para ele: vai, entra na cidade. E a palavra do Senhor diz: e os varões que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. Quem viu a luz brilhar, quem viu o resplendor da glória, foi Saulo. Mas os seus companheiros não viram. Os seus companheiros somente ouviram. E eles ficaram espantados. E Saulo levantou-se da terra e, abrindo os olhos, olha, irmão, você vê o que quer dizer essa palavra. Saulo levantou-se da terra e, abrindo os olhos, não via ninguém. Se todos aqueles homens tivessem visto o resplendor da glória, todos ficariam cegos. Mas Jesus permitiu, porque o negócio dele era com Saulo. Permitiu que Saulo visse o resplendor da sua glória, e ele
e não comeu e nem bebeu. Irmãos, 3 dias sem vinho. Há momentos nas nossas vidas que nós passamos coisas e nós não entendemos. E tem muitos crentes que têm medo disso acontecer. Saulo entra no vale do arrependimento, 3 dias e 3 noites. Jesus o cegou para que ele pensasse e para que ele entendesse que ele estava cego, porque ele só via a lei e ele não conseguia enxergar a graça. Saulo conseguia enxergar os pecados dos outros, mas ele não conseguia enxergar a sua própria cegueira. E Jesus então deixa ele 3 dias e 3 noites cego. E a palavra diz que ele não comeu e nem bebeu, porque ele estava ali passando por um processo de arrependimento. Nesses 3 dias, Saulo, ele pôde pensar em tudo que ele havia feito contra o Senhor Jesus. Mas Deus então permite que o homem passe por isso, para ele ser transformado. Se você quer ser usado por Deus, primeiro Deus vai te quebrar. Se você quer ver a glória de Deus, se você quer fazer realmente a vontade de Deus, Deus ele vai te quebrar. Ele vai te levar para o vale do arrependimento. E quanto mais quando desobedecemos a voz do Senhor, porque